é tratar cada ser humano como ser humano. E a gente tem abandonado e esquecido isso a todo momento. Isso não existe romantismo em entregar resultado. Existe a forma como a gente faz. Assim como eu tive que mandar muita gente embora, mas não por picuinha ou não por ego, mas por ter coragem de olhar no olho da pessoa e falar: esse lugar não é o melhor lugar para você. Então tá bom, vai no half pipe, vai lá dar um 360 e fala pro cara: tomara que ele caia. Tomara que ele caia, ele pode morrer. E eu penso que o maior ato de coragem que a gente precisa nesse momento, vamos falar nesse aspecto liderado e líder, é ter coragem de dialogar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do Código Interno, que é o podcast oficial do Growth Club. Eu sou Bianca Gimenez, fundadora do Growth Club, e quis trazer essa vida real para vocês em formato de podcast, para que a gente consiga extrair a essência de todos os convidados que passam aqui pelo nosso palco, que passam aqui pelo nosso evento. O Código Interno, ele foi pensado porque eu acredito muito que cada pessoa tem um dom, tem um superpoder. E o meu papel aqui, nesse podcast, é conseguir extrair esse superpoder e até hackear a mentalidade da pessoa que está aqui do meu lado, para que vocês entendam que por trás de todos os grandes feitos dela, existe um superpoder que é a essência que ela transborda. Então, no nosso primeiro podcast, eu fiz questão de trazer uma pessoa que transborda muito essa luz, porque foi exatamente dessa forma que eu conheci ela. Luciana Lancerotti, seja muito bem-vinda a Blumenau e ao nosso Growth Club, ao nosso Código Interno. Bia, querida, não podia ter nome mais lindo para eu participar de um podcast com esse dia maravilhoso, nessa luz do dia. Você também é luz. E eu espero que, de alguma forma, esse podcast traga reflexões, não o que eu vou falar, mas com que cada um de nós que estivermos aqui participemos, temos coragem, porque acho que a palavra que você vai ter que buscar muito nas pessoas é coragem de acessar essa essência, esse código que está aqui, às vezes tão escondidinho, que a gente tem vergonha de contar qual é. É verdade, né? Eu acho que nada é em vão, né, gente? Então, meu papel sempre é despertar isso nas pessoas. Então, vamos ver o que acontece. Eu conto com você aí do outro lado para trazer também a sua visão do quanto que isso te tocou, tá bom? Bom, Luciana Lancerotti, no seu currículo, tem mais de 33 anos de mercado executivo, 20 anos na Microsoft, foi isso? 20 na Microsoft. E quantos anos na cadeira de CMO? 5. 5 anos. Com uma pandemia ali no meio. Né? Numa pequena pandemia, basiquinha, bem tranquilinha, né? Então, como vocês podem perceber, ela passou por grandes transformações, não só do mundo da tecnologia, mas da forma como as pessoas pensam, da forma como as pessoas tomam decisão. E hoje a Lu, ela traz muito nos bastidores, no que ela participa, sobre a forma como as pessoas lideram e como que ela enxerga a cadeira, a posição de liderança, como algo muito importante no crescimento das companhias e no crescimento das pessoas. Então, para começar, deixa eu abrir aqui meu bloco de notas. Lu, só para deixar claro, a gente vai fugir do bloco de notas. A Bia cria bloco de notas e o desconstrui. É assim que a gente vai dupla. É assim que a gente vai, eu adoro isso. Eu só tenho, assim, tipo, uma pequena introdução e a gente vai bater esse papo. Vamos lá. Lu liderou equipes de alta performance, sentou em cadeiras com pessoas de alta liderança também. E o que para você, Lu, define um líder de alta performance? Poderia contar uma história, Bia, mas você sabe que se eu começar a contar a história, a gente vai ficar horas aqui junto, né? Para mim, a primeira coisa é tratar cada ser humano como ser humano. E a gente tem abandonado e esquecido isso a todo momento. Então, se eu tivesse que te falar assim, eu quero ser um líder efetivo. Saiba ler e interpretar cada ser humano que tem ali na sua equipe. Na verdade, não só na equipe, na vida da gente. Na vida. E é tão legal, né? Porque você estava perguntando um pouquinho do meu momento, né? Antes da gente começar a gravação. E eu já vou antecipar essa conversa, que foi muitas vezes a questão de ser julgada desde que eu saí desse mundo corporativo, que fiquei mais de 30 anos. Falei assim, Lu, mas você gosta de falar sobre o quê? E você acabou de falar, uma das coisas que eu adoro falar é sobre liderança. E eu descobri que, na verdade, eu gosto de falar sobre ser humano. Que é a essência que a gente tem que ser
começou a abertura desse podcast falando sobre essência. E é um ato de coragem a gente poder visitar quem somos e agir dessa forma, e principalmente nos ambientes de muita exigência, de muita meta, de muita performance, porque cada vez mais a gente esquece de revisitar. Mas aonde que eu tô nisso tudo? E a hora que a gente perde esse olhar carinhoso com o outro, que muitas vezes é criticado, que é o cuidar, né? Mas se eu não cuido do meu time, como que eles vão performar? Então, Perfeito. para mim, esse é o grande gancho. Conheça e respeite cada ser humano que tem ali dentro da sua equipe, dentro da sua casa, ou dentro de onde que for que você tiver que liderar com alta performance. E Lu, como é que hoje, falando no cenário de marketing, porque querendo ou não, o Growth Club tem, acho que em torno de uns 70% público de marketing. Como é que é pra você, no mundo que a gente tá? Cara, alta performance, inteligência artificial, resultado, irururã, aquela coisa arada toda, porque todo mundo tá buscando produtividade. E aí tem o outro lado, o que você vai fazer com o seu tempo, quando a produtividade, quando a IA... Deixa isso de lado e vamos pegar esse teu ponto. Como é que a gente faz esse equilíbrio? Esse equilíbrio ele existe? Como é que esses líderes hoje trazem esse posicionamento e esse ser humano? Porque de um lado eles também estão sendo cobradíssimos, Sem dúvida. né? Então, assim, não julgo, mas porque é uma pressão, e eu falo que tem que ter um superpoder muito único para sentar nessas cadeiras. Mas como fazer esse jogo de cuidar, quem cuida de você, mas e como é que você joga esse jogo de resultado e pressão? Ô, Bia, você sabe que outro dia eu estava fazendo uma palestra para mulheres e eu usei uma expressão de dizer o seguinte: resultado a gente não negocia, né? Alguém consegue sobreviver no mundo corporativo se não entregar Jamais. resultado? Na verdade, a nossa vida é sobre A resultado. nossa vida é sobre resultado. Então, assim, muitas vezes as pessoas meio que elas tentam romantizar isso. E não existe romantismo em entregar resultado. Existe a forma como a gente faz. E eu usei uma expressão que, assim, o que a gente vai entregar, a empresa define. O como somos nós. Perfeito. E essa expressão, ela foi tão forte que eu escutei pessoas dizendo, é tão simples, né? E o óbvio ainda precisa ser dito, e cada vez mais, principalmente que acho que com a entrada de toda a parte de AI, de tecnologia, no nível de aceleração que a gente está, que eu falo que a gente ainda nem entendeu para onde a gente está indo, e não vai entender mesmo, só a hora que a gente viver. E eu tenho cada vez mais colocado isso. Pessoal, o como é nosso. Essa escolha ninguém vai fazer por você. E aí vem para mim a questão de o que é um líder de alta performance conectando com o seu ponto, seja em marketing, seja qualquer outra função, mas eu acho que como marketing a gente tem uma dorzinha ainda maior, né? Porque Parece que a pressão é um pouquinho maior. é um pouquinho maior, e você sabe como eu gostava de traduzir quando eu estava no Carolina? Eu falei assim, é bem encanamento, né? Se tiver tudo funcionando, parabéns para nós, né? Que não fizemos mais que obrigação. Se estourar um caninho do encanamento, ui, Já era. já era, e a gente já sabe. Não vou aqui num podcast lindo, com esse nome lindo, usar expressões mais fortes, deixo para ambientes mais controlados, né, Bia? Então eu olho para isso e eu falo, volta sempre, mas é quase um exercício diário de dizer, eu vou entregar um número. Eu tenho conhecimento, eu tenho as melhores pessoas na minha equipe, mas o como eu vou fazer isso, eu não abro mão. Então eu brinco que é mantra. Todos os dias se acorde de manhã e diga, eu sou bom pra caramba, meu time é muito bom, eu conheço cada um deles, eu sei o que eles têm de melhor. Então o líder precisa, volto lá, de novo, quem são as pessoas que estão com você, qual é a capacidade que elas têm, o superpoder de cada um delas, de cada um deles, e aí eu volto. Mas o como você está liderando essa entrega? E hoje em dia a gente tem se perdido nisso. Fazendo um pouco minha visão sobre AI, e hoje eu brinco que como empreendedora com carreira solo, porque eu não empreendo, eu sou uma carreira solo, sou autônoma, eu falo que a AI é minha assistente, mas eu não deixo ela pensar por mim. Eu não deixo ela escrever sem tirar o meu tom de voz. Sim. Então a gente vai precisar tomar um cuidado. E me veio aqui também, né? Você fala de downloads do universo, eu adoro falar disso. Acabou de me vir assim. Um dos exercícios que eu mais gosto de fazer em qualquer roda que eu estou é a habilidade da escuta. Essa essência a gente perdeu. Perfeito, Lu. Ou melhor, essa essência está aqui dentro, mas a gente tem ocultado ela, a gente tem parado de escutar. E por que você acha? Qual que é a tua percepção disso?
Eu tenho algumas visões e muitas vezes eu estou falando sobre isso, gente, não porque eu sou perfeita, pelo amor de Deus, mas é o nível de consciência que a gente tem que ter sobre E isso. lembra que aqui, gente, o ponto é hackear o modelo mental, a forma como a Lu pensa. Agora, se vão gostar ou não, cada um por si, entendeu? Esse é um outro sofrimento que a gente pode falar em outro podcast de querer agradar todo mundo, mas aí é uma outra questão, é autoestima, é um outro pilar, É né, isso, Bia? então é como você pensa A sobre. história do escutar, pra mim, por que que a gente não tem feito isso, ou melhor, por que que eu sinto que as pessoas normalmente não têm feito isso? Primeiro, por uma carência muito grande das pessoas falarem e alguém realmente escutar. Pra mim, Bia, esse está sendo o principal ponto. E eu tinha exercícios que eu fazia quando eu entrava em reunião, também, porque eu já algum dia hackeei a mente brilhante de alguém, que era, senta numa reunião e só escuta. Você vai perceber a dificuldade que as pessoas estão de estar 100%, se fala de mindfulness, de atenção plena, independente do nome, mas a gente não consegue. A gente precisa, acredito eu, que por uma questão da gente estar sempre querendo mostrar que a gente é melhor, porque a gente é um mercado muito competitivo, de falar, eu preciso saber responder alguma coisa. E normalmente a gente não está escutando a necessidade do outro. E como marketing, a gente puxando muito para essa história de ser um líder de marketing ou atuar na área de marketing, tinha muita gente que falava, nossa, o time de vendas com marketing. E eu falo, hoje eu tenho o privilégio de poder passar a mão, ligar no telefone para qualquer uma das equipes que eu tinha em contato com vendas e ter um bom diálogo e ter uma boa relação. Porque eles lembram, eu falo o seguinte, mesmo quando eles me atacavam, eu escutava o que estava por trás daquela fala. E aí eu gosto muito de lembrar disso, né? Tem um palhaço chamado Cláudio Tebas, eu acho que quando a gente se conheceu eu devo ter falado dele, que fala que o ouvir é mecânico. Você tem filha, eu também tenho filhos. É o melhor exemplo. Quando a gente fala e a criança repete, isso é mecânico. Se você pedir para ela, interprete o que eu falei, se ela não estiver escutando, ela não consegue. E normalmente é isso que a gente tem feito. Então, resumindo, eu acho que vem muito da carência da gente querer ser genuinamente ser escutado. Nós, como seres humanos, estamos carentes. Por isso que às vezes você vê tem 3 pessoas falando ao mesmo tempo. E segundo, porque as pessoas estão sendo muito cobradas. Então, aquela história, se você não fala, você não é visto. Eu acho isso tão ultrapassado. Do tipo, nossa, você entrou numa reunião e não falou, mas mesmo que eu não tenha nada a agregar, eu preciso porque senão ninguém você sabe que você tá ali. Ah, entendi. É o que a gente está vivendo hoje em dia. É. Essa é muito a o que eu acredito, tá, Não, Bia? perfeito, perfeito, Lu. E todas as pessoas que passam na minha trajetória, agora como mentora também, eu tenho a oportunidade de lidar com várias pessoas. Eu sempre falo, cara, o que faz os teus olhos brilharem? Esses dias eu tava conversando com uma outra profissional e ela falou, eu trabalho com os meus pais, mas eu quero muito que a minha consultoria dê certo. Eu falei, mas você trabalha com teus pais porque você gosta ou porque você acha que você deve algo pra eles, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque eu acredito muito que quanto mais a gente buscar aquilo que faz o nosso coração brilhar, mais em paz a gente vai estar. Só que isso é um exercício diário e talvez às vezes é mais sobre terapia do que sobre marketing. Mas por que eu tô falando? Mas a vida é uma terapia, se a gente... É uma terapia. E ser líder é um pouco terapia. Então, é exatamente aí que eu quero entrar. Porque como os líderes conseguem fazer com que os profissionais usem os seus superpoderes? Ou como que eles fazem com que aquelas pessoas que estão ali fiquem com os olhos brilhando? Porque pra mim é meio isso, assim, sabe? Ou também como que ele diz, cara, teu olho não brilha aqui, por mais que tu faz uma puta entrega. Então como ele também é esse terapeuta, isso existe? Dá pra fazer? Como Dá. Dá? Dá, E gente, aí? dá. Eu vou te dizer, Bia, que foi isso que eu acreditei e fez com que eu sempre curtisse muito ser líder. Porque a gente pode entrar nessa pergunta, né? Todo mundo precisa ser líder? Essa é uma pergunta que a gente pode guardar aqui para voltar daqui a pouco. Eu não só acredito nesse modelo, como é o que eu fiz muito tempo. E não tô falando aqui de fofice, né? Tem gente que depois que me escuta fala, eu queria ser sua amiga. Eu falei, minha amiga, você quer ser do meu time, não é para todo mundo. Mas o mais legal disso eu não vou dizer que é uma terapia, mas o fato da gente querer genuinamente conhecer essa pessoa vai fazer com que a gente, como líder, tenha que ter
tomadas de decisões às vezes difíceis, assim como eu tive que mandar muita gente embora, mas não por picuinha ou não por ego, mas por ter coragem de olhar no olho da pessoa e falar: esse lugar não é o melhor lugar para você. É uma outra frase que eu falo assim: o ser humano brilhante, o profissional brilhante no lugar errado é a pior versão que a gente pode ter dele. É verdade. O líder, para fazer isso, ele precisa ter primeiro coragem e clareza, porque precisa de muita clareza para você fazer isso, porque senão você destrói o outro. E aí o ato de coragem é: Bia, eu estou te realocando ou eu estou te dizendo que aqui não é teu lugar por essa razão. Hoje, e isso são fatos verdadeiros, de histórias verdadeiras, que eu falo: eu sei que você vai me odiar por alguns momentos, às vezes anos, mas eu espero que lá na frente você olhe e fale: uau, se isso não tivesse acontecido, será que eu tinha tido o caminho Perfeito. da história dos olhos brilharem? E para mim o maior presente como líder é quando, lógico, ninguém quer ser odiado, né? Vamos, tem gente que não liga. Eu me magoo muito com isso, mas eu falava: eu prefiro que essa pessoa nesse momento não goste de mim, mas que num dia ela seja mais feliz. E ver pessoas depois de anos me ligando e falando o seguinte: você tem razão, eu te odiei por anos e hoje eu só sou quem eu sou graças à coragem que você teve de me mandar embora. Então acho que essa história de ser líder, primeiro, acho que é: você quer genuinamente ser líder? Segundo, ser terapeuta é um ato de cuidar. A gente não pode confundir, porque senão a gente vai para um lugar de: ai, nossa, eu tô com receio, mas você ter coragem mesmo de conhecer a pessoa. E eu adoro dizer que eu nunca tive medo de mostrar fragilidade para meu time. Nunca. E eu vejo que a maioria dos líderes tem medo, porque pode ser que Nossa. as pessoas achem que ela é fraca. E o melhor líder é aquele que tem as melhores pessoas embaixo e saiba fazer a cola disso. É a junção dos caquinhos do bem. Eu falo: a gente precisa disso. É isso. Muito bom essa questão do o líder não pode trazer a sua fragilidade, porque eu também no mercado corporativo, eu vivi essa versão de ter alguém acima de mim que não conseguia externalizar isso, e por não conseguir externalizar, ele acabava matando meu superpoder. E eu acho que é isso que acontece no mundo corporativo que a gente vive, e talvez ainda mais agora com essa tecnologia avançada, igual uma maluquice, né? Mas, felizmente ou não, eu acredito que os humanos vão vencer. Então, quem realmente tiver com a essência brilhando e esse líder que é capaz de conseguir ter boas pessoas por perto e exalar o superpoder desses seus liderados pra cima, é o que vai conseguir conquistar grandes resultados. Porque o resultado tá aí, né? O Bia, e você fez um comentário, acho que muito importante, né? Porque possivelmente tem pessoas que já são líderes que estão nos escutando, tem pessoas que desejam liderar, tem pessoas que têm líderes mais potentes ou poderosos, porque quem está para cima sempre tem mais poder, de alguma forma. Essa é a Sim. grande verdade, é uma hierarquia, é o modelo que a gente vive ainda. E eu tenho alguns cenários do qual eu tive que usar a minha coragem da fragilidade para mostrar para superiores que estava tudo bem, porque era um pé de guerra, porque é natural às vezes a gente entrar em embate e o embate ele enfraquece. Então quando a gente fala de alta performance, eu gosto muito de esporte, tenho o privilégio de ter amigos que são grandes campeões. Você sabe disso, o Carlos Burle é um surfista, bicampeão mundial de grandes ondas. Hoje ele é mentor de todos os grandes surfistas. E ele é um cara de high performance. E se você pegar todas essas pessoas que têm na essência o esporte radical de risco, você vê algum deles torcendo contra o outro? Jamais. A Raíssa, como skatista, meu filho mais velho é instrutor de snowboard. Você não vê essas pessoas torcendo contra o outro, porque torcer contra o outro pode ser uma fatalidade. Se a gente, e eu acho que eu nunca tinha parado para fazer essa reflexão e estou trazendo isso do jeito que está me vindo, se a gente pensar da mesma forma, se a gente começar a torcer pelo outro e desejar o outro, será que não é a forma que todo mundo vai entregar mais? E hoje a gente está puxando as pessoas para baixo. Então tá bom, vai no half pipe, vai lá dar um 360 e fala pro cara: tomara que ele caia. Tomara que ele caia, ele pode morrer. Será que eu não quero para cima, para baixo, para o lado, meus pares, meus superiores, meu time? Não importa quantos níveis hierárquicos. E hoje eu sinto que é
Se tiver que hackear o sistema, esse seria o sistema que a gente deveria hackear agora, Bia. De falar, pensa que todos nós temos um risco altíssimo e que pode ser fatal. Será que se a gente não torcer um pelo outro vai dar mais certo? Sensacional, Lu. Quanto tempo temos, produção? 20? Depois tu corta essa parte, tá? Ai, ô deixa. Adorei. Ou deixa. Quanto tempo? Eu quero entrar num tema sobre coragem. Eu sou uma pessoa bem corajosa. Corajosa no sentido que eu sei os meus limites, mas ao mesmo tempo eu sou a pessoa que não tenho muito tempo a perder, porque eu sei o que eu quero conquistar. E eu acho que esse podcast é uma das coisas que a gente tá fazendo aqui, porque quando me veio essa ideia de fazer o podcast e que a gente tá aqui com o pessoal da OLV Estúdio Criativo, que é o nosso patrocinador, né, que conseguiu traduzir isso aqui num sonho, porque eu falava, cara, como é que eu vou traduzir o que eu quero pro mundo, mas que não seja uma forma tão clichê. E aí tudo isso que vocês estão vendo é graças à produção deles. E também porque eu tinha muito. Eu quis ter essa coragem de fazer isso acontecer. E eu penso muito na minha filha. Eu falo, cara, imagina a Martina, daqui 5 anos, então ela já vai ter 10, vendo isso aqui. O sonho dela é subir num palco. Ela acha que o Growth Club é palco, entendeu? Ela fala, ai, mãe, quando você vai me levar pro palco? Eu falo, meu amor, primeiro quando eu subir, né? Mas o Growth Club ela acha que é um palco. Então ela quer vir. Eu falei, cara, que legal que seria a Martina ver daqui 5 anos o que a gente falava, né? E ela conseguir pegar toda essa essência, porque eu acho que um dos principais princípios e valores que eu passo pra ela é, cara, você tem que ter a tua essência, os teus valores, eu tô aqui pra te ensinar o que eu acredito, mas tenha coragem na vida. E o que você tem a dizer sobre esse tema de coragem? E eu acho que isso linka, Lu, com a questão de 2 pontos. Eu acho que o liderado, como a gente tá nessa temática de líder e liderado, o liderado, eu sinto muito que as pessoas às vezes só precisam de um empurrãozinho para elas conseguirem colocar esse superpoder pro mundo, e eu acho que falta essa coragem, mas coragem é muito relativo para mim e para você. E pro líder, no sentido dele, cara, fazer isso acontecer, colocar essa coragem em jogo. Enfim, não sei se essa minha pergunta foi muito boa, mas você pegou, né? Ela é uma reflexão. E olha que interessante, que a hora que você começou a falar de coragem, eu gosto muito dessa palavra, Bia, muito, muito mesmo, assim, independente do tamanho que ela seja para cada um. E eu penso que o maior ato de coragem que a gente precisa nesse momento, vamos falar nesse aspecto liderado e líder, é ter coragem de dialogar. Eu fico sempre pensando, eu falo essas coisas, eu fico pensando, minha cabeça, gente, é uma loucura, eu tenho dislexia, não falei isso no começo, né, mas a Bia sabe disso, então ela conversa com várias pessoas aqui dentro. E eu sempre penso assim, as pessoas que não me conhecem devem falar assim, ela tá falando óbvio. E eu vou voltar a dizer, nós complicamos demais a nossa vida e a nossa essência. A gente precisa voltar a viver o óbvio e o simples. E quando eu falo de dialogar, vai para esse lugar de coragem. Quantas vezes a gente, como funcionário, vamos colocar aqui no lugar do liderado, a gente está incomodado com alguma coisa e a gente não tem coragem de falar para o líder. E aí a gente fica com o fantasma interno, que às vezes é um fantasma, às vezes pode ser verdade, mas a gente às vezes entra num sofrimento. E eu passei isso várias vezes, tá? Até teve um caso específico que um dia eu falei, não é possível, porque eu sou uma pessoa que me considero super competente, vivi, sempre entregando números acima de números, puta, com métricas super... Não é possível que eu não consigo ter um diálogo honesto. E é impressionante quando a gente consegue fazer isso na hierarquia, ao contrário, porque a gente sempre espera que o líder faça isso, como isso quebra uma barreira enorme. Lembrando, só lembra que o outro pode não estar no melhor dia, o outro pode não estar no melhor momento, pode ser que ele não goste de você, e a gente precisa lembrar disso, mas o ato de coragem de dialogar nos 2 sentidos é maravilhoso. E normalmente a resposta é assim, eu nem imaginava que você tinha sentido isso. Aí você fala, puxa, de novo, coragem, sentir, a gente volta a falar de habilidades humanas, da essência, daquilo que a gente tem nativa. Eu falo que a gente tem nativo, né? Tem nativa. Por isso que eu falo, resgata. Mergulha. Busca lugares pra te resgatar. Se é um esporte, se é com a tua família. Mas se tem... Cara, se tem alguma coisa que pra mim é muito código interno, como é que cada uma das pessoas que estão aqui, no caso, a galera da produção,
e vocês todos que estão nos ouvindo, eu acho que eu vou lançar a minha frase e depois tu vai lançar a tua, tá? A minha frase é: o que faz os teus olhos brilharem? Pega um papel, coloca embaixo do travesseiro, sai, acordou, leva o papel com você, põe na tela do celular. É isso. A gente tem que ficar se instigando intencionalmente a buscar até que você fale, cara, eu tô em paz, eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E quando eu falo isso, pra quem não me conhece também, fala, cara, essa aí é uma maluca, tipo, né? Mas faz. O Bia é importante, vou fazer um complemento a isso, né? A gente trazer para as pessoas que fazer o que a gente ama não significa que todo dia é colorido. Isso, Lu. Vai ter muito dia branco e preto. Não estamos falando de romantizar. Ai, nossa, a Bia, a Luciana. Não, 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 não. Meu, uma montanha-russa enorme. Às vezes a gente tem mais dias difíceis, mas a essência de quando a gente gosta do que a gente faz, a gente salta de outra forma. Acho que isso é importante. Todo mundo leva assim, puto, o que elas estão falando não é pra mim, porque, meu, eu tô Perfeito. numa lama. Também ficava na lama. Mas aí no dia seguinte eu acordava e falava o seguinte, eu tô numa lama, mas o que eu quero fazer com isso? Então acho que vem desse lugar de. E você falou, né, que acho que o que como líder, só resgatando o teu último pergunta, reflexão comigo, quando a gente fala desse lugar, Bia, de usar o superpoder, o líder, às vezes, a gente está cobrando isso de uma pessoa que nem sabe qual é o superpoder dela. Perfeito, Lu. Então, traga isso para a consciência e sem julgamento, porque se você falar assim, então qual é a sua última frase? A gente vive, a gente é muita gente, né? Mas o meu sentimento de tudo que a gente tem passado e eu como uma apaixonada pelo ser humano, a gente tem sido muito crítico com as coisas e não com pensamento crítico, que é uma outra situação e que é super positiva, mas a gente está excessivamente crítico, a gente está com um excesso de julgamento. E isso está nos distraindo para a gente realmente viver um momento mais feliz. E aí a gente olha e fala. Eu não tenho dúvida, eu brinco quando eu falo de sustentabilidade, que eu falo assim, gente, até os dinossauros foram extintos, então vamos colocar nosso sapatinho da humildade. Mas depende só de nós, da gente resgatar aquilo que nenhuma máquina pode tirar da gente. Isso é nosso, essa essência, esse código interno. Quem sabe a gente ajuda um ao outro a Com descobrir qual é esse certeza. código interno, qual é esse grande gatilho, essa grande energia. Cada um de nós tem. Gente, não estou falando de novo, esse é o propósito, que infelizmente essa palavra tá tão desgastada, mas ela é linda no final do dia, que assim, mas o que que você é apaixonado por fazer? E assim, só traz isso. Mas como líder, acho que a gente tem um papel fundamental de ajudar as pessoas a enxergarem de novo isso, porque as pessoas estão muito sem esperança. Elas estão. É um tema que eu gosto muito, Bia, de falar. A gente pode até falar no evento. A gente sem esperança, a gente não vai mover nada. Daí eu falo, e quem que pode mudar isso? A gente mesmo. Perfeito. Gente, o que que eu tenho a dizer pra vocês? Que o código interno, ele vem justamente da gente pegar isso aqui. Porque eu acredito muito que os resultados que a Lu teve, ou que você tem, é muito mais sobre o teu superpoder, né? E o que faz você brilhar, do que a tua técnica. É a coisa mais clichê a gente dizer que a técnica você aprende, talvez hoje ainda mais por conta da IA, mas fica com isso na cabeça porque talvez vai fazer você ter boas reflexões. Só que antes de fechar, eu queria perguntar pra Lu, qual que é a frase do teu código interno, Lu? O que que é o que pulsa aí? O que que vem no seu coração? Ô, Bia, eu tenho uma frase que tem me feito muito acordar todos os dias e não desistir por várias razões das escolhas que eu tenho feito, que não é sobre culpa ou revolta, é sobre atitude. E isso permeia, acho que minha vida desde muito criança, que é eu quero um mundo melhor. Você não quer também? Nossa, ainda mais nós que temos filhos, né? E se não for pelos filhos, que seja pela continuidade daquilo É. que a gente espera ver. E a gente não pode perder isso. Tenha pequenas atitudes e que você vai perceber se você mudar um pouquinho, Bia. Cada um de nós, se fizer um pouquinho, o tamanho desse impacto é gigantesco e às vezes a gente nem imagina. Uma frase, uma atitude que a gente tem, aonde isso vai reverberar no final do dia.
que foi o presente do nosso encontro alguns anos atrás. É verdade, gente. Eu fui buscar a foto, foi em 2023. E olha onde nós estamos hoje, né? Então, por isso que eu falo que a gente consiga construir boas relações, porque eu acho que as boas relações são para vidas. Eu acredito muito no jogo do longo prazo e é por isso que a gente tá aqui. Obrigada, meu amor. Eu amei. Obrigada por estar aqui, por ter doado o teu tempo e por estar levando a tua essência agora para o mundo, porque agora isso aqui é oficial, real oficial. Obrigada de coração. Parabéns pela coragem de falar Obrigada. de essência, de falar de sentir, e que cada um aqui acesse cada vez mais o seu código interno. Muito obrigada, meu amor. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários. Eu quero muito ouvir vocês. Cada vez mais eu tô com essa escutativa que a Lu falou, para que a gente construa esse ambiente plural, né? Então, o Growth Club, apesar dele ser... O Growth, né, tá muito linkado a Growth Marketing. Eu falo que Growth, na verdade, é crescimento. Então, não importa se você usa marketing, se você faz marketing na sua vida, entenda que isso é uma alavanca de crescimento. Então, para todo mundo que quer usar marketing nos seus negócios e nas suas carreiras, aqui é um lugar que você vai conhecer gente, vai fazer networking, vai fazer muita conexão boa e vai poder pegar a visão emprestada de mentes brilhantes como essa. Agradeço de coração, obrigada, time da OLV Produção, que tá... Agradeço de coração, obrigado, time da OLV Estúdio Criativo, que topou fazer esse podcast com a gente. Vai estar aqui nos nossos próximos, em todas as edições. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau.